sou o professor Alex Costa. Na sala de hoje vamos abordar os tipos de energia e como que isso está relacionado na robótica. Com isso vamos reconhecer os tipos e as estruturas robóticas que utilizam a energia. Inicialmente é importante compreender alguns conceitos básicos sobre energia, dentre eles que uma característica dela é que ela não pode ser criada, ela não pode ser fabricada e nem destruída. Mas existe um tipo de energia que pode se transformar em outro, e é justamente essa transformação que conseguimos observar. Então não vamos conseguir observar a energia em si parada em algum lugar. O que vamos perceber é sempre a transformação de um tipo em outro. Sempre que isso ocorre, a quantidade total de energia no sistema ela é mantida de acordo com o princípio da conservação de energia. Esse é um dos princípios básicos da física e ele vai nos dizer que se um sistema é fechado, ou seja, se existe ali algum determinado ambiente fechado e controlado, a energia ela vai sempre estar mantida. Ela não vai exceder aquela energia inicial, ela vai apenas se transformar em outra. E o interesse em conhecer melhor essas transformações de energia aumentou bastante na época da Revolução Industrial, onde percebeu-se que dava para transformar um tipo de energia em movimento, e esse movimento foi utilizado em fábricas, em indústrias e também na fabricação de carros. Então os carros começaram a revolucionar os transportes, assim também como os navios, dentre outros meios, justamente utilizando motores, e esses motores utilizam o princípio da conservação de energia e transformam uma forma em outra através do movimento. Nesse período, o desenvolvimento de novas máquinas para aumentar a produção das fábricas avançava a pleno vapor. Nós temos aqui a imagem do Sol, pois o Sol é uma das principais fontes de energia primária que nós temos nos planetas. Ele que vai fornecer energia térmica, mas ele também fornece energia luminosa, ele também fornece energia de radiação, e o nosso planeta aprendeu a utilizar essas fontes de energia de diversas formas possíveis, inclusive na própria alimentação. A nossa alimentação é com base também em plantas, em vegetais e animais, e todos eles participam de uma cadeia alimentar que utiliza a energia vinda do Sol. E a primeira fonte de energia é aquela que vem do movimento. Então, o primeiro tipo de energia é a energia chamada de cinética, e essa energia ela vai estar relacionada a qualquer corpo que exerça algum tipo de movimento. E nós temos então aqui na imagem uma bolinha. Essa bolinha tem 3 formas de fazer movimento, mas todas elas dependem então da energia cinética. Essa energia cinética vai depender também de alguns fatores, como a massa desse corpo, vai depender também uma determinada distância que ele tem que percorrer, ou mesmo uma certa altura que ele está. Determinadas alturas vão aumentar a capacidade dessa energia cinética ser transformada. Então, qualquer tipo de movimento, estamos falando da energia cinética. Nós temos também energia relacionada à produção de calor, que é justamente energia térmica. A quantidade de energia contida em algum sistema exclusivamente pelo efeito de sua temperatura. Onde quer que exista uma temperatura, uma agitação de moléculas, nós vamos ter ali a transformação da energia cinética em energia térmica. Qualquer molécula, seja ela muito pequena ou então algum tipo de corpo, com a agitação desses átomos, com a agitação dessas moléculas, vai fornecer calor para o meio ambiente. Nós temos diversos exemplos, por exemplo, lâmpadas. Qualquer que seja a lâmpada vai transformar energia elétrica em energia luminosa, porém isso vai estar liberando também energia térmica. Vamos pegar o exemplo de um carro. Ele transforma quimicamente a energia dos combustíveis em energia mecânica, que é o do movimento das rodas, mas também ele esquenta esse motor. Então temos aí a transformação de energia química em energia térmica. Os carros então precisam o máximo possível reduzir essa transformação da energia térmica para que a eficiência aumente. Porém, nós entendemos que a lei da conservação da energia, ela está presente em qualquer tipo de mecanismo e o máximo que podemos fazer é amenizar essa perda de calor para o meio ambiente. Nós temos a energia elétrica, que é onde nós utilizamos em nossas casas, nas indústrias, nos meios de transporte e também em aparelhos eletrônicos. A energia elétrica, em condições específicas, funciona
de forma com que os elétrons de um corpo ele possa se movimentar de maneira ordenada, formando uma corrente. Numa mesma direção, isso vai precisar de uma fonte de energia para fazer esse ponto inicial. Quando isso ocorre, nós chamamos isso de corrente elétrica. Essa corrente ela vai percorrer pequenos circuitos, ou aqui na imagem nós temos torres de transmissão de energia. Essas torres percorrem o país inteiro, praticamente, e elas saem das usinas hidrelétricas, usinas eólicas, mas principalmente usinas hidrelétricas, onde nós temos a transformação do movimento da turbina dessas usinas, movimento cinético, em energia elétrica. Além disso, nós temos a energia potencial. Essa é uma energia que vamos perceber ela em alguns momentos do nosso cotidiano, mas ela está relacionada a alguma forma de energia que pode ser armazenada. Entre as formas de energia potencial conhecidas, nós temos a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então é importante entender que essa é uma forma de energia onde ela tem potencial para se transformar em outra, mas enquanto isso ela fica armazenada. No caso da energia potencial gravitacional, dependendo da sua altura, nós temos ali um armazenamento de energia potencial, e se for energia potencial elástica, ela fica armazenada em algum determinado elástico, ou mola, ou algum tipo de material que consiga esticar e também se comprimir. Aqui na imagem nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a maçã que está na letra A, ela está a 2 metros de altura. A maçã que está na letra B, ela está a 2,5 metros de altura. E a maçã que está na letra C está a 3 metros de altura. Com isso nós temos que a energia potencial ela é maior, quanto maior for a altura, no caso aqui da maçã número C. E a energia potencial elástica, nós temos a imagem abaixo, onde nós temos uma mola sendo comprimida por uma bola. À medida que essa bola empurra essa mola contra a parede, nós temos então o armazenamento dessa energia elástica, que pode ser transformada depois em energia cinética, quando a bolinha já está sendo arremessada pela expansão dessa mola. Temos também a energia luminosa. A energia luminosa está presente então na radiação, ela é transmitida por radiação e originada por comprimentos de ondas diferentes. Essas ondas, além de serem captadas por nossos olhos, são identificadas pelas plantas e é com isso que elas podem utilizar no processo de fotossíntese. Vamos lembrar que a energia luminosa não é apenas lâmpadas, que são da nossa casa, do nosso computador, do nosso celular. A energia luminosa é uma radiação que existe em diversos tipos de frequência, porém o nosso olho capta um determinado tipo de frequência, que são as cores. Identificamos as cores, tanto as cores que estão presentes no arco-íris, como a cor branca, elas fazem essa frequência ser percebida por nossos olhos. Porém, existem outras frequências, como o próprio raio-x, o raio gama, o ultravioleta, o infravermelho, também são comprimentos de ondas de radiação que não conseguimos observar, mas que formam a energia também voltada à luz. Porém, alguns olhos, como os animais determinados com sensores específicos para isso, eles conseguem perceber esse tipo de frequência. Determinados animais, inclusive, conseguem perceber o calor através do infravermelho. Algumas serpentes têm esses sensores. Nós temos também alguns animais que conseguem perceber o ultravioleta, mas isso é muito utilizado também na óptica, no estudo do universo, no estudo de composições de estrelas. Alguns telescópios possuem esse sensor específico para determinadas radiações. Mas a energia luminosa, basicamente, ela controla essas frequências e ela precisa de uma fonte. No nosso caso, no nosso planeta, a principal fonte luminosa é o Sol. O Sol vai emitir tanto a frequência que conseguimos observar, quanto as frequências que não conseguimos observar, como, por exemplo, raio-x, raios gamas e também luzes que vão ser importantes para a fotossíntese. E vamos então para a nossa aula prática sobre o tipo de energia e como que elas podem ser transformadas. Para a nossa prática de hoje, sobre a robótica e os funcionamentos do tipo de energia, nós temos aqui algumas montagens onde podemos perceber praticamente todos os tipos de energia através, no caso, de um carrinho, e ele vai utilizar um sistema de movimentação um pouco diferente.
Mas basicamente esse carrinho ele tem uma estrutura vertical formado pela união de dois retângulos. Esses retângulos são unidos por pinos simples, que são os pinos pretos. Além disso, nós temos duas barras pretas que vão ficar na parte superior desse carrinho. Esse carrinho vai apresentar dois eixos para nós termos um tipo de movimentação. Esse eixo vai ser conectado com essas peças amarelas, vão impedir com que ele saia. Além disso, a base do nosso carrinho vai utilizar uma barra no formato de H, conectada através de pinos azuis e pretos a duas barras brancas de 13 furos. E na frente nós temos a opção também de movimentação com duas engrenagens, mas também poderia ser uma roda, à medida que nós temos aqui duas atrás ou na frente, poderia ser 4 rodas, isso fica a critério. Nós temos duas peças aqui que servem para a estabilização do nosso projeto, é opcional também, elas estão unidas utilizando uma peça no formato de H, então essa peça vai ser importante para unir diferentes tipos de barra, em ângulos também diferentes, e a montagem então vai ser feita dessa forma, 3 rodas conectadas a estruturas de eixo, e nós temos a parte de uma garra. Essa garra ela vai servir para fazer movimentos de alavanca. Ela é feita com duas barras cinzas conectadas a uma barra de 13 furos branca com barras anguladas que estão lado a lado com a ligação de pinos azuis. Esses pinos azuis conseguem conectar duas barras ou 3 barras em sequência e todas elas são fixadas com o eixo, mais ou menos 5 centímetros, e peças para fixar esse eixo. Igualmente na parte superior, onde nós temos também um eixo conectados a peças que vão segurar. Essa montagem então precisa ser finalizada com a garra sendo encaixada na parte superior do nosso carrinho. Por isso, vamos precisar de 2 barras pretas para que o tamanho seja exato do nosso eixo de fixação. Esse eixo de fixação pode ficar a critério na parte da frente ou na parte traseira. Vamos utilizar na parte dianteira e vamos utilizar o outro eixo e as peças de fixação. Esse eixo, quando ele é conectado a uma barra com o furo circular, ele permite movimento. Então aqui nós podemos encaixar e transmitir esse eixo até o outro lado e utilizar mais uma peça de fixação para que esse eixo possa ser fixo. E assim nós temos a movimentação tanto da garra quanto de outros equipamentos. Vamos colocar um pouco mais parte superior. E isso vai ser importante para conectarmos nessa parte traseira um outro elemento do nosso projeto que vai permitir essa movimentação, que é justamente um elástico, pode ser qualquer elástico. Ele vai ser acoplado nessa parte traseira e nós vamos utilizar o eixo das rodas para segurar essa peça, para que ela tenha uma certa tensão. Com esse nosso projeto, temos então uma garra móvel com a tensão do elástico e a movimentação das rodas e a fixação dessa estrutura. Aqui nós temos então o movimento sendo feito com esse elástico. Ele pode servir para arremessar algum objeto, arremessar uma outra peça, pode ser feita uma pequena competição ou mesmo explorar alguns conteúdos de história. Na Idade Média era feita catapultas dessa forma. E aqui nós temos uma parte interessante, porque o elástico ele vai permitir a formação da energia potencial elástica. Aqui nós temos o movimento, então nós temos a energia cinética dessa garra. Nós temos também energia cinética com a movimentação das rodas. E nós temos também energia potencial, à medida que o objeto fixa na garra,
esse objeto tem uma certa altura e aí utilizamos a energia potencial gravitacional que está acumulada. Além disso, nós temos a energia, podemos acoplar nesse sistema um motor. Esse motor pode então utilizar energia elétrica para transformar em energia mecânica. E com esse simples projeto conseguimos explorar basicamente todas as formas de energia e ainda fazer uma interação entre conteúdos como história ou geografia. E eu espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula sobre tipos de energia e como aplicar isso em projeto de robótica. Eu fico por aqui. Até uma próxima aula. Tchau!